Olá, seja bem-vindo ao Boletim ESG, a minha análise de notícias do universo ESG. E nesse boletim eu quero falar de um tema quente na agenda ESG, que é precificação de carbono. E para falar sobre isso eu vou usar por base um relatório do Banco Mundial, recentemente publicado, e que nos traz o estado atual dos mecanismos de precificação de carbono. Mas afinal, o que é precificação de carbono? Precificação de carbono é quando a gente atribui um preço aos gases de efeito estufa e nós transformamos todos esses gases de efeito estufa em equivalentes de carbono, e é por isso que a gente chama de carbono equivalente. Então é atribuir um preço para os gases de efeito estufa, transformando-os em carbono. E como é que a gente atribui um preço para o carbono? Há duas formas em que isso pode ser feito. A primeira é estabelecendo um mercado para que esse carbono seja negociado, e aí há dois tipos de mercado, o mercado regulado e o mercado voluntário. E a outra forma é se tributando a emissão de gases de efeito estufa. Então, emitiu, você paga um tributo. Há várias jurisdições no mundo com processos e mecanismos de precificação de carbono, e esses mecanismos podem ser combinados. Então eu posso tributar determinados setores da economia, como por exemplo a energia, e estabelecer um mercado para outros setores da economia. Então eu posso ter tributo somente, eu posso ter mercado somente, ou eu posso ter uma combinação dos dois. Então esses são os mecanismos de precificação de carbono. Na última década, os mecanismos de precificação de carbono cresceram de maneira impressionante. No começo dessa última década, nós tínhamos 7% das emissões de gases de efeito estufa cobertas por um sistema de precificação de carbono. E ao final da década, esse percentual atingiu 23%. Ou seja, há uma clara indicação de que nós estamos caminhando globalmente para realmente precificar o carbono. Ou seja, reconhecer de maneira econômica que os gases de efeito estufa são uma forma de poluição que precisam ser incorporadas na economia, por meio de um sistema de precificação de carbono. Bom, mas eu disse que a precificação de carbono pode ser via tributos, via mercado regulado ou mercado voluntário. O Brasil pode se beneficiar e tem se beneficiado, ainda que esporadicamente, dos mercados voluntários de carbono. Então vamos discutir um pouco o que a gente tem visto sobre os mercados voluntários de carbono. E para falar sobre isso, vamos começar primeiro sobre demanda. Qual é a principal demanda? Quem são os principais demandantes dos mercados voluntários de carbono? E aí, o que esse relatório nos traz é que a principal demanda, os principais demandantes, são as empresas que têm seus compromissos voluntários de redução de gases de efeito estufa, que então estabeleceram compromissos de net zero, por exemplo. Então, quem demanda crédito de carbono voluntário, basicamente são as empresas que têm essas metas. Ainda nos mercados voluntários, vamos falar de preço? É muito difícil tirar uma média dos preços do mercado voluntário, porque há vários tipos de créditos de carbono. A gente fala crédito de carbono como se fosse uma coisa só, mas há vários tipos de crédito de carbono, dependendo dos projetos que originaram esses créditos e também onde eles são negociados. Então a gente vai ter créditos de carbono oriundos, como eu falei, de projetos de energia renovável, de resíduos industriais, mesmo da casa das pessoas, enfim, floresta, agricultura, há vários tipos de créditos de carbono sendo negociados hoje no mundo. Mas se a gente fosse tirar uma média, sabendo que essa é uma medida bem ruim, mas só para vocês terem uma ideia do preço, em média, o preço no mercado voluntário gira em torno aí de 4 a 6 dólares por tonelada evitada. Quando a gente vai para os mercados regulados, esse valor sobe muito, o preço sobe muito, mas a gente não está falando de crédito, a gente está falando de permissão, que é o termo técnico utilizado nos mercados regulados. Mas só para vocês terem uma ideia da variação de preço, nos mercados regulados, por exemplo, na União Europeia, a gente está falando de 80 dólares por tonelada. Então 80 dólares contra, em média, 5 dólares por tonelada. Isso tem a ver com a natureza dos créditos, né, dos mercados voluntários, as dúvidas sobre integridade desses créditos, transparência nesses créditos, padronização dos contratos. Aliás, esses são grandes desafios dos mercados voluntários de carbono. Então a gente vai ver uma discussão muito grande daqui para frente sobre esses pontos, sobre
a integridade desses créditos, transparência sobre esses projetos e sobre esses créditos, padronização dos contratos. Então, esse é um assunto que vai evoluir bastante. Mas um ponto que eu gostaria de ressaltar ainda sobre preço nos mercados voluntários é que eu falei aqui dessa média de 4 a 6 dólares por tonelada de carbono equivalente. Há projetos de carbono que têm co-benefícios ligados à biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Para esses projetos que entregam esses benefícios, ou seja, além do carbono, eu entrego esses co-benefícios de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, eles são negociados com um prêmio. E esse prêmio pode chegar ao dobro do preço do crédito. Então, se a gente está falando de 5 dólares em média, a gente estaria falando em 10 dólares em média para aqueles créditos que têm co-benefícios de biodiversidade. E eu queria aqui também comentar uma curiosidade. Não são só as empresas que reduzem, suas emissões de gás de efeito estufa que podem buscar créditos de carbono. Mas você sabia que países também podem buscar créditos de carbono? É possível a obtenção soberana de créditos de carbono. E aí um exemplo recente, interessante, é o caso do Gabão. O Gabão é um país na África, no continente africano, que tem 70% da sua área coberta por florestas tropicais. E eles mediram, então, a redução do desmatamento no período de 2010 a 2018, essa redução em comparação com a linha de base, e mostraram que reduziram essas emissões, entregando além do não desmatamento, ou seja, além da contenção do desmatamento, aqueles co-benefícios de biodiversidade que eu comentava anteriormente. E com isso estão emitindo créditos de carbono. Então existe uma oportunidade também da gente no Brasil organizar, melhorar a questão do desmatamento, inclusive para buscar esses créditos de carbono soberanos. Para terminar, não quero deixar aqui a sensação de que emitir crédito é uma coisa simples, é um processo que tem várias etapas, muitas vezes ele pode ser demorado, custoso, enfim, então são condições específicas para projetos e condições econômicas, como eu falei, tem que ter adicionalidade, tem que ter uma série de coisas para que esses créditos sejam emitidos. Mas fica aqui para a gente que está no Brasil, e para vocês talvez que sejam gestores de sustentabilidade em empresas, de começar a observar com mais cuidado essas oportunidades que estão se abrindo nos mercados de carbono voluntários. É muito possível que em breve o Brasil tenha um mercado ou voluntário doméstico ou regulado, enfim, porque a partir do momento em que o mundo todo está discutindo isso, inclusive o que se discute nos mercados regulados é que esses mercados se conversem, isso por meio do artigo 6 do Acordo de Paris, então essa discussão também está avançando, a gente vai ver de fato, eu acho que na próxima década, um avanço importante dos mercados de carbono. Então é importante que os gestores de sustentabilidade, que os gestores das empresas brasileiras estejam atentos a esse movimento. E aí, para que você possa, talvez no futuro, se beneficiar desse mercado, é importante fazer a gestão do carbono já, Então, olhar para um inventário de gás de efeito estufa, entender a origem das suas emissões, não só na sua empresa, mas na sua cadeia de suprimentos, na sua cadeia de valor, enfim, entender a dinâmica de emissões de gás de efeito estufa do seu negócio, do seu setor, da sua localidade, isso para que você possa se beneficiar talvez futuramente nesse mercado, essa gestão precisa começar já. Eu vejo você no próximo Boletim ESG.